E aí, galera, estamos aqui para mais uma aula de biologia. Eu, a professora Tabita Maciel, estou aqui juntamente com você para a gente estar novamente trabalhando um conteúdo muito interessante, que é muito cobrado aí no Enem, tá? Nos vestibulares. Então, eu peço a você que se conecte comigo nesse momento, tá bom? Vamos fazer uma parceria aqui e juntos a gente vai galgando aí essa nossa perspectiva, né, para o conteúdo de biologia do primeiro ano da mediação tecnológica. Vamos? Vamos lá, o que a gente tem na aula de hoje? Então, nós vamos falar, essa é a nossa aula 9.1, e nós vamos falar sobre os reinos dos seres vivos, parte 1, tá, galera? Nós vamos ter 3 partes aí falando sobre os reinos dos seres vivos, certinho? Então, nós temos aqui o reino Monera, e a gente vai discutir sobre esse aspecto, né, dessa nomenclatura de reino Monera. E também nós vamos estar falando sobre o protista, as mudanças que aconteceram aí em relação a esses 2 reinos na classificação, ok? Vamos lá. Então, nas nossas habilidades, vamos lá para nossas habilidades, reconhecer os diferentes tipos de organização e a forma de obtenção de energia desses seres vivos. A segunda habilidade, relacionar fenômenos, fatos e ideias, elaborando novos conceitos e identificando as diferenças dos diversos níveis de vida. É isso aí. Então, vamos lá. Nessa aula, então, nós vamos estar falando, acrescentando um pouquinho mais de informações sobre um grupo de seres vivos extremamente importantes quando a gente fala de biologia. Por quê? Eles têm importância econômica, importância ecológica, eles vão ter importância também dentro da questão da saúde, prevenção e também manipulação, né, para produtos que são gerados a partir deles, que podem ajudar aí a combater outras doenças. Certinho? Vamos lá então para o nosso slide? Atualmente, consideramos a existência de 5 reinos, certo? Reino Monera, protista ou proctoctista, fungi, plantae e animalia. Essa classificação foi proposta pelo pesquisador Whittark em 1969 e até hoje é uma das mais aceitas e estudadas no reino, no ensino fundamental e médio. Agora, olha aqui para mim, galera. Nós estamos apresentando para vocês 2 grupos, certo? De seres vivos. O reino Monera e o reino protista, que é o aspecto da aula de hoje. Só que a gente tem algumas observações a fazer em respeito desse reino Monera e desses 5 reinos. Mais recentemente, né, em alguns livros você ainda vai ter essa classificação, né, reino Monera. Mas atualmente, quando a gente fala em Monera, a gente não está utilizando tanto, mas a gente usa o termo, o estudo dos organismos procariontes. Então, esses organismos procariontes, eita, prof, o que é mesmo um organismo procarionte? É justamente aquele que não vai ter o seu material genético protegido ou abrigado dentro de uma membrana nuclear, a carioteca, o que vai estar ocorrendo dentro dos eucariontes. Lembram? Ok. Então, quando a gente fala de procariontes, nós vamos encontrar organismos, tá, distintos dos demais, e aí hoje a gente trabalha com domínios. Existem 3 domínios. O domínio bactéria, o domínio árquea e o domínio eucária. E aí a gente precisa estar falando isso para vocês, para que caso vocês encontrem essas diferenças, né, nos livros, em avaliações, a gente esteja consciente disso. Tá bom? Mas aqui a gente traz aqui a classificação de Whittark. Vamos lá. Da taxonomia, né? A taxonomia é a ciência responsável pela classificação dos seres vivos. Por que classificar? A taxonomia, então, ela vai procurar estar classificando e ajudando essa classificação. E vai estar ajudando a organizar ao grupo de pessoas que vão estudar esse grupo de seres vivos. Porque a gente já falou que existe uma diversidade muito grande, porque existem uma diversidade, uma variedade de ambientes. Então, todos esses ambientes são ocupados, né, são utilizados, né, para essas formas de seres vivos, sejam eles unicelulares, pluricelulares, aeróbicos ou anaeróbios. Esse processo é feito usando artifícios
como a classificação e a nomenclatura, tá? Por que classificar e o quão importante é? Então, quando a gente fala de taxonomia, a gente também está utilizando aí a questão da classificação e da nomenclatura. O que é classificar e a importância disso? A classificação consiste em colocar os indivíduos em grupos com base em alguns critérios. Então, existem características para ajustá-los e agrupá-los a determinados grupos que faz parte da classificação taxonômica desses seres, ok? E a gente também fala sobre a nomenclatura. A nomenclatura é a arte de estar nomeando essas espécies de seres vivos. Só que quando nós fazemos isso, a gente tem que lembrar que existe uma regrinha, né? A regrinha de Carl von Linné, ou a gente chama de Linneu, ele esteve criando as categorias de classificação, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. E para cada uma das espécies de seres vivos, a gente vê que existe dois nomes, nomenclatura binominal, que a gente já falou nas aulas anteriores, certinho? Então, todos os seres vivos vão obedecer essa taxonomia, onde eles vão receber uma classificação de acordo com as suas características e vão estar recebendo seu nome, assim como nós, quando nascemos, recebemos um nome. Um primeiro nome, e o segundo nome que a gente chama de sobrenome. Mas a gente viu nas aulas anteriores que a gente tem aí o gênero, que é o primeiro nome da espécie, e o epíteto, que é o segundo nome, né? Que vai, então, estar ajustando o nome dessa espécie, ok? Vamos continuar lá no nosso slide ali. Então, quando a gente fala em Hale Monera, lembrando que, segundo a classificação mais recente, você vai ter aí, ó, as bactérias e as cianobactérias incluídas aí no domínio Archaea, certo? Então, nós temos no domínio Archaea as bactérias e as cianobactérias. E aí, as arqueobactérias, elas vão estar participando do grupo do domínio Archaea, certo? E os eucárias, que a gente vai estudar mais para frente, que são os grupos dos todos os outros organismos, que são eucariontes, certinho? Então, no foco da nossa aula de hoje, a gente vai estar falando sobre o domínio bactéria, onde nós vamos estar focando ainda mais a questão das bactérias, tá certo? Todos esses muito simples, unicelulares, a gente sabe que é um organismo com uma única célula, e com uma célula procariótica, que não tem o seu núcleo, né, delimitado, ou seja, o material genético, o DNA bacteriano, está disperso no citoplasma, lembrando que essa dispersão também é organizada, não é assim tão bagunçado, né? Ela fica ali na região que a gente falou nas aulas anteriores sobre a região do nucleóide, né? Onde você vai ter ali esse material genético, o DNA bacteriano. Certinho? Vamos seguindo. As bactérias, do grego bactéria, que significam bastão, né? São encontradas em todos os ecossistemas da Terra e são de grande importância para a saúde, ambiente e economia. Galera, quando a gente fala em bactérias, todos os ambientes você vai encontrar esses organismos que, na sua grande maioria, são patógenos, né? Ou seja, patogênicos, podem causar doenças, certo? E essas doenças são as mais variadas possíveis. A gente vai estar falando aqui, né, não aprofundar, porque aqui no primeiro ano você vai estar conhecendo esses grupos para logo mais estar aprofundando cada um nível desses de organização, de classificação, mais lá para frente, tá bom? Mas a gente, já que na mediação tecnológica, no primeiro ano, você já conhece todos esses grupos de seres vivos para estar ciente, né, dessa importância desses grupos de seres vivos. Vamos lá, então? O nosso slide. A importância das bactérias. Decomposição de matéria orgânica morta. Esse processo é efetuado tanto aerobicamente quanto anaerobicamente. Olha aqui para mim. Então, a gente está falando de bactérias, que são procariontes, unicelulares, ok? E a gente tem que lembrar que elas são heterótrofas, né? Heterótrofas. E essas bactérias realizam um processo fundamental para que ocorra a ciclagem de nutrientes.
Qual processo é esse? A decomposição. Onde esses organismos, tanto as bactérias quanto os fungos, eles vão estar utilizando a matéria orgânica presente nos organismos que estavam, né, vivos e agora eles estão mortos, e vão se alimentar. Ao fazer esse processo, eles vão disponibilizar nutrientes, né? Vão decompor essa matéria orgânica ali, vão estar utilizando para o seu metabolismo e vão estar disponibilizando novamente para o solo, onde a gente vai ter essa ciclagem. E esses nutrientes são importantes também quando a gente fala dos ciclos biogeoquímicos, porque é a partir desse processo que nós vamos ter esses elementos, como a gente vai ver mais para frente também os ciclos biogeoquímicos da água, do oxigênio, do carbono, tá certo? Então, olha só que importante, né? Eles vão diminuir, imagine se não tivesse decompositores, não existissem as bactérias, e no caso os fungos também, quantidade de matéria, né, de organismos mortos que nós teríamos no ambiente. Isso aumentaria ainda mais as condições aí de uma infecção, né, uma poluição da água, do solo mesmo, tá, com toda essa matéria aí sem ser decomposta, certo? Então, é uma importância muito grande em relação às bactérias. Vamos seguindo. As bactérias também elas vão provocar doenças. Quem nunca passou por uma doença causada por bactéria, né, gente? Quando a pessoa é pequenininha, tem processos de gripes e tudo, não tratado, não bem recuperado, o organismo fica debilitado, e aí ele fica suscetível a outras doenças, e no caso, uma doença causada também, no caso, a pneumonia. A pneumonia pode ser causada por vírus, por bactérias e outros organismos, tá? Mas existe a pneumonia bacteriana, certo? Então, o cuidado quanto a esses organismos tem que ser dobrado. Questão de higiene, questão de a pessoa sabe que ela está com uma doença, né? Normalmente elas são contagiosas, então você precisa ter toda uma atenção. Então, elas podem causar doenças que podem levar o indivíduo à morte, sim. Tá? Então, a gente tem a tuberculose, né? Tem aí a tétano, esses organismos, essas bactérias, como a gente falou ali no slide, elas podem viver na ausência de oxigênio, mas também podem estar na presença do oxigênio. Existem bactérias aeróbicas e bactérias anaeróbias. E existem as facultativas, onde, quando não tem oxigênio, elas conseguem sobreviver também na ausência. Tá? Seguindo aqui no nosso slide. Processos industriais também elas colaboram, como, por exemplo, os lactobacilos que são utilizados na indústria de transformação do leite em coalhada, né, na fabricação de iogurte. Então, esses lactobacilos, eles são fundamentais por realizarem o processo de fermentação e vão ajudar aí nessa transformação, né, desse leite, né, em coalhada, que é o derivado aí do leite. Continuando. Ciclo do nitrogênio, a gente falou lá do ciclo biogeoquímico, então o nitrogênio tem um ciclo biogeoquímico, né, que atua em diversas fases, fazendo com que o nitrogênio atmosférico possa ser utilizado pelas plantas. Aqui a gente vai lembrar daquelas plantas, né, as leguminosas, feijão, a soja, onde nas raízes dessas plantas você vai encontrar nódulos. Esses nódulos têm as bactérias nitrificantes. E como a planta não consegue utilizar o nitrogênio gasoso, esse nitrogênio gasoso vai passar para o solo, as bactérias vão realizar a transformação dele em uma substância com nitrogênio, que vai possibilitar, então, essas plantas absorverem, porque ele é fundamental para o crescimento e desenvolvimento dos vegetais. Então, aí é uma troca aí, né, de benefícios também. Vamos seguindo? Há também, no nosso intestino grosso, tá? Que a gente chama de flora bacteriana, vários micro-organismos, inclusive as bactérias, vão estar ali presentes. Elas são importantes porque elas podem realizar algumas transformações, como no caso da vitamina K, que é um componente importante para o processo de coagulação, né? Então, essas bactérias nem sempre elas vão causar problemas, mas elas podem também. Tanto elas vão ajudar na flora intestinal, mas também elas podem causar as gastroenterites aí. Tá? Onde você vai ter o comprometimento do estômago e também do intestino. Vamos seguindo? Então, aí as bactérias, né? Lá nos microfilamentos lá do intestino, você vai ter aí tanto bactérias benéficas e as maléficas. Então, elas vão ficar ali disputando, né? E a presença ali de substâncias que vão estar ou ajudando elas a se proliferarem ou
reduzindo a quantidade ali de populações dessas bactérias, tá? Maléficas, no caso. Bom, aqui a gente tem, então, uma ilustração de uma bactéria, tá? Acompanha aí comigo, então. Você vai ter ali, de fora para dentro, você vai ter uma cápsula, certo? Você vai ter uma membrana, uma parede celular, aí você tem ali a camada de peptídeo glicano. É justamente a parede celular das bactérias que tem essa constituição química de peptídeo glicano. E abaixo dessa parede, você vai ter a membrana plasmática, tá? No centro, dentro, você vai ter o citoplasma, né? O DNA na região ali do nucleóide. Você vai ter em algumas bactérias essa estrutura longa, chamada de flagelo. E você pode também encontrar em algumas bactérias esses pequenos fiozinhos do lado externo, né, nas cápsulas de algumas bactérias, as fímbrias. Essas fímbrias vão ajudar aí também nas trocas de material genéticos em alguns processos, tá? Que vão acontecer com alguns tipos de bactérias. É importante ressaltar que a presença de cápsula em algumas bactérias, ela pode aumentar a capacidade dessa bactéria de resistência, né? Tanto a antibióticos como a ação no organismo de acelerar o processo da doença. Tá? Então, é uma defesa a mais aí que tem em algumas bactérias. Certo? Vamos lá. Bactérias são micro-organismos unicelulares procariotos, podendo viver isoladamente ou construir agrupamentos coloniais de diversos formatos. E aqui a gente tem algumas classificaões, né? Nós vamos ter aquelas em formato esférico, que são os cocos, né? Aí dentro dessa classificação aqui a gente colocou a ilustração dos diplococos. Vocês estão vendo aí 2 esferas. Mas tem os streptococos, os estafilococos, tá bom? Aí nós vamos encontrar os bacilos, o vibrião e o espirilo. São os tipos de formatos bacterianos que vocês vão ver com mais detalhe lá no segundo ano, tá bom? Mas aqui a gente está apresentando para vocês, então. Vamos seguindo? Agora nós vamos falar sobre um outro reino. Eita, prof, a gente passeou, mostrou para vocês as principais informações dentro desse reino, onde nós vamos encontrar o grupo de seres vivos procariontes. Não se esqueça, dentro do grupo dos procariontes, os procariontes estão em 2 domínios, que é o domínio árquea, das bactérias primitivas. Lembra daquelas bactérias que ficavam lá nas fendas termais? São as bactérias extremófilas, né, que vivem em ambientes ou muito salgados, com a temperatura muito alta, enfim, tá? São essas bactérias aí do grupo das árqueas, do domínio árquea. E no domínio bactéria, a gente está falando aqui das bactérias em si, e também nós vamos ter esse ano bactérias que são aquelas que vão realizar o processo fotossintético dentro do grupo que é considerado moneras, tá bom? Vamos lá, então, agora para o protista ou protoctista. Prof, por que esses 2 nomes? Presta atenção aqui. Antigamente, dentro do reino plantar, a gente incluía aí as plantas, né, os vegetais como um todo, incluíam aí as algas, tá? Hoje, elas são dentro do grupo, né, proctista. Então, quando você inclui as algas dentro desse grupo, a gente chama de protoctista, tá bom? E não mais protista, porque aí só encontraria os organismos unicelulares. E a gente tem essas algas, a gente vai conhecer um pouquinho dessas informações. Segura aí, vamos lá? Ok, em relação à nossa classificação, nós temos, então, protozoários, dentro desse reino protoctista, e as algas protistas, ok? Dentro dos protozoários, nós vamos encontrar, segundo a classificação de locomoção, ou seja, estruturas que esses organismos vão utilizar para se locomover. E aí a gente pode ter esporozoários, nós vamos ter os rizópodes, que vão utilizar aí os pseudópodes, que a gente vai mostrar aí uma ilustração, flagelos e cílios. E na outra classificação, que são as algas protistas, elas podem ser ou pluricelulares ou multicelulares, tá? Então, dentro desse grupo reino protoctista, nós vamos encontrar, então, os protozoários e as algas também. Tá bom? Vamos seguindo? A complexidade da célula eucariótica de um protozoário é tão grande que ela sozinha executa todas as funções que tecidos, órgãos e sistemas realizam em um ser pluricelular complexo.
Olha que interessante, né? Apesar de ser um organismo tão pequeno, né? Que você vai visualizar, para visualizá-lo, você vai ter que usar a microscopia. Eles são organismos muito complexos, porque eles conseguem realizar praticamente todas as funções que um ser eucariótico também vai estar realizando, né? Então, vamos lá? Que, na verdade, é um ser procarionte, né, gente? Vamos lá. Então, nós temos aí... Deixa eu passar aqui, voltar aqui. Tá aqui. Então, nós temos aí locomoção, respiração. Que processos são esses, né? Que a gente estava falando aí, complexos, que eles estão realizando. A locomoção, a respiração, excreção, controle hídrico, produção e relacionamento com o ambiente, tá? Tudo é executado por uma única célula, porque eles são unicelulares. A gente está falando de quem? Dos protozoários, tá? Que contam com algumas estruturas capazes de realizar alguns desses papéis específicos, como em um organismo pluricelular. Certinho? Então, apesar de ser uma única célula, ele tem desenvolvimento e ele consegue relacionar todas essas situações aí de controle hídrico, metabolismo, a respiração, que a gente sabe que nos organismos pluricelulares, cada uma das células se organiza formando os tecidos dos órgãos e aí vão desempenhar essas funções. E a gente está falando de um organismo unicelular, que tem essa capacidade de realizar tudo isso. Então, eles são bem interessantes, né? Quando a gente compara aí um ser pluriunicelular, falando e se tratando de um protozoário. Vamos seguindo? Segundo a classificação dos seres vivos em 5 reinos, o Itaque, 1969, um deles, o dos protistas, agrupa organismos eucariontes, unicelulares e pluricelulares, autótrofos e heterótrofos. Olha ali na nossa imagem, pode jogar lá. A gente tem ali um paramécio. Você está vendo ao redor dele várias estruturazinhas pequenininhas, são os cílios. Lembra que a gente falou que eles podem utilizar essas estruturas de locomoção? Ou flagelos, que são os fios mais longos, né? Ou cílios, e aí vão ser chamados de ciliados, tá? Então, esses parasitas são, esses organismos, parasita não, perdão. Esses organismos são de vida livre, tá? E estão presentes aí no ambiente aquático, certo? E aí eles têm estruturas bem interessantes que vão realizar todas as funções que a gente descreveu no slide anterior, tá? Então, mas nesse grupo nós vamos encontrar seres autótrofos e heterótrofos. Prof, eu já não lembro mais o que é um ser autótrofo e um ser heterótrofo. O ser heterótrofo é eu e você, que precisamos ir em busca do nosso alimento para poder fazer o nosso metabolismo, né? Auxiliar no nosso metabolismo. Quando a gente fala de seres autotróficos, são aqueles que vão realizar ou a fotossíntese, onde ele vai utilizar luz, ou a quimiossíntese, onde ele vai utilizar outros elementos químicos para poder gerar matéria orgânica. Tá certo? Voltando lá. Neste reino se colocam as algas, como as euglenófitas, pirrófitas, que são chamados dinoflagelados. Dentro desse grupo eu acho muito legal, né? Porque elas tem algumas que elas têm, pode olhar aqui para mim? Tem algumas que elas têm um formato, parece um peão. E aí ela deixa um flagelo longo e o outro ela fica enrolado sobre o seu corpo, né? E aí elas fazem aqueles giros, né? Chicoteando, né? Com seus flagelos a água, né? Então, muito bonito de ver, tá? Com a microscopia, né? Seguindo lá. Vamos lá, volta lá. E as crisófitas, que são as diatomáceas, que vão ser aquelas que vão ter aquela estrutura rígida, tá? Que são protistas unicelulares. E aí a gente vai ter também, dentro dos protistas, ou protoctistas, nós vamos também ter os pluricelulares, as algas pluricelulares. Eu peço a você que identifique, coloque, anote, registre aí no seu material, para você não se perder aí para estudar para a nossa avaliação, tá bom? Joga lá. Então, você vai ter as algas unicelulares e você vai ter as pluricelulares, as clorófitas, rodófitas e as feofícias, que são as algas pardas, vermelhas e as verdes, né? Que são multicelulares ou pluricelulares. Algumas chegam a medir mais de 12, 10 metros, né? Como a gente tem aí algumas espécies. Vamos lá? Os protozoários são protistas heterótrofos, ok? Preste atenção aqui para mim.
Dentro do grupo dos protoctistas, nós já falamos isso, eu estou frisando novamente. Existem os protozoários, que recebem a sua classificação de acordo com a sua estrutura de locomoção. E nós vamos encontrar as algas protistas, uni- e pluricelulares. Ok? As que são dentro dessa classificação de algas vão realizar o processo fotossintético, que é uma via metabólica para produzir energia para o organismo de desenvolvimento desses seres. E já os heterotróficos vão utilizar recursos do meio, tá? Substâncias orgânicas aí presentes já no meio que vão estar utilizando no seu processo metabólico, ok? Como a respiração celular, né? Vamos seguindo? A célula é um protista, a célula de um protista é semelhante às células de animais, de plantas, mas há certas particularidades. Os plastos das algas são diferentes dos das plantas, né, quanto à sua organização interna de membranas fotossintéticas. Aqui na ilustração a gente tem ali, ó, pode jogar lá. Tem uma acima, né, que vai utilizar a estrutura flagelar, que é esse filamento mais alongado. Outro grupo que vai utilizar os pseudópodes, né, que são as imaginações daí da membrana plasmática, que aí eles utilizam como se fossem falsos pés. Eles utilizam para o deslocamento e também para englobar outras partículas externas ao meio. E nós temos também os cílios, que são aqueles pelinhos, né, fios pequenos e curtos ao longo de todo o corpo desse animal. Tá certo? Então, a gente vai ter ali com o flagelo a euglena, com o pseudópode uma ameba, que é um protozoário, e aqui embaixo o paramécio, que vai utilizar a estrutura ciliar, tá? Que vai diferenciar, então, esses plastos aí, que são as presenças onde você vai ter pigmentos diferenciados, tá? Seguindo. Ocorrem cílios e flagelos para a locomoção de alguns grupos dentro dos protozoários, né? A célula do protozoário tem uma membrana simples ou reforçada por capas externas proteicas ou ainda por carapaças minerais, como certas amebas, que são as chamadas tecamebas, tá? Então, existem alguns grupos de seres vivos, tanto dentro dos procariontes quanto dentro agora dos protistas ou protoctistas, que vão apresentar alguma estrutura a mais, tá? Como as bactérias vão possuir as cápsulas, e aqui a gente vai ter algumas delas também vão ter uma proteção, como as amebas, que auxiliam essas bactérias a serem mais resistentes, né? A não serem tão facilmente destruídas, tá? E aí é uma questão evolutiva desse grupo de seres vivos, tá? Quanto mais tempo eles sobreviverem, melhor para eles, certo? Vamos seguindo? Aqui a gente tem, então, uma ameba, tá? Um protista que vai utilizar, então, esses pseudópodes, certinho? Como é um protista, certo? Você tem aí a estrutura de locomoção, que é o pseudópode, e você tem uma célula que tem um núcleo, uma célula eucarionte, tá certo? E aí você tem um vacúolo lá em cima, uma bolinha azul, verdinha, você tem um vacúolo contrátil. Esse vacúolo contrátil, ele vai ser responsável por controlar aí, como nas plantas, né? Esse controle osmótico também, dependendo do meio onde que esse organismo está, né? Se é hipotônico, hipertônico, aí ele vai ajudar esse controle, tá? E existem também os vacúolos digestivos para realizar o processo de digestão daquilo que ele vai estar englobando aí, certo? Vamos seguindo? Os protozoários constituem um grupo de eucariontes com cerca de 20.000 espécies. É muito organismo para ser estudado, galera. É um grupo muito diverso, né? Muito numeroso. Esse grupo diversificado, heterogêneo, que evolui a partir de algas unicelulares. Então, em relação ao processo evolutivo, nós vamos encontrar aí esses organismos, tá? Partindo evolutivamente dessas algas unicelulares, certo? E aí, quando a gente fala de evolução, a gente tem que lembrar o quê? Olha aqui para mim. Quando a gente fala de evolução, a gente tem que lembrar que o organismo mais evoluído, ele vai ter os seus processos de adaptação ao meio que ele está inserido e as diferenças ambientais em que esse ser
vai passar no ambiente onde ele está. Então, cada vez que ele se torna mais bem adaptado, ele consegue ter um maior nível de sobrevivência, consequentemente vai se reproduzir por mais tempo, deixando mais descendentes, e aí ele vai ter um processo de evolução ainda maior, né? O animal que vive hoje já vai ser extinto de hoje para amanhã, já não tem mais o que deixar para contar a história. E a gente já falou que muitas espécies, infelizmente, de acordo com essas mudanças climáticas, nós temos perdido muitas formas de vida que nós nunca chegamos a conhecer e não vamos conhecer porque eles já não estão aqui, tá? Se deixar algum registro, alguma coisa, talvez a gente consiga fazer a menção desses organismos que estão sendo extintos aí. Vamos seguindo? Os protozoários são, na grande maioria, aquáticos, né? Vivendo nos mares, nos rios, tanques, aquários, poças, lodo e a terra úmida, tá? Há espécies mutualísticas e muitas são parasitas de invertebrados e vertebrados. Olha só, galera. Então, todos os ambientes aquáticos ou úmidos, né? Onde tiver uma quantidade de água que permita com que esses organismos, esses micro-organismos, consigam se locomover e sobreviver nesse ambiente, eles vão estar ali, certo? Então, é um grupo muito diverso e que a gente já falou que as suas estruturas celulares conseguem realizar atividades complexas, certo? Então, ele é um ser, né, na sua integralidade, um ser capaz de resistir a muita coisa aí, dentro das diferenças ambientais. Certo? Nós vamos ter aqueles que, né, vão ajudar no equilíbrio, como a gente vai ter os protistas, das algas protistas, tá? Falando aí da questão da oxigenação, que ela, através do processo fotossintético, elas vão estar realizando isso, é fundamental, né? Vamos seguindo. Fazem parte, então, esses protistas, eles vão fazer parte do plâncton, tá? O que é o plâncton, professor? É o conjunto de seres que vivem em suspensão na água dos rios, lagos e oceanos, carregados passivamente pelas ondas e correntes. Então, fica aqui a dica, galera. Quando você vai se banhar, vai ali no final de semana, né, para um banho, você tem que lembrar o seguinte: toda vez que você engolir a água, né, tá brincando ali, beleza, jogando bola dentro da água, brinca de afundar, mergulhar, né, submergir, o que vai acontecer? Você pode engolir água. E ao engolir água, você também está incluindo no seu organismo vários plânctons, né? Tá? Então, fica ligado aí, certo? Vamos lá? Então, existem, dentro dos plânctons, são esses organismos que são facilmente conduzidos pela correnteza da água, tá? Um rio, um igarapé, um lago. No plâncton, distingue-se em dois grupos de organismos, que é o fitoplâncton. Esses são organismos produtores, ou seja, que vão realizar o processo fotossintético. Opa, professora, produtores, o que a senhora quer dizer com isso? Lembram do conceito de cadeia alimentar? Dentro da cadeia alimentar, existem grupos de organismos, né, indivíduos que vão estar servindo de alimento para o outro. E nessa cadeia alimentar, nós vamos ter um fluxo de energia e também de matéria. A ciclagem de matéria, a gente sabe que faz isso, é uma ciclagem mesmo, né? Os organismos produziram, aí vão morrer, vão se decompor, vão retornar aqueles nutrientes e assim vai ser cíclico. Mas a energia, ela passa dos produtores, aqueles que vão realizar fotossíntese, no caso vão absorver energia solar, água do ambiente, gás carbônico, transformando isso em glicose e também liberando gás oxigênio, tá? E aí nós vamos ter esses produtores que vão servir de alimento para os consumidores, primários e secundários, e aí você vai ter os decompositores. Vamos lá, então? E você também vai ter o zooplâncton, organismos consumidores, isto é, heterótrofos, representados principalmente por protozoários, pequenos crustáceos e larvas de muitos invertebrados. Aqui a gente tem um exemplar, né, na foto, tá? Ele é o mais comum dentro do grupo dos protozoários, certo? Existem vários formatos
E aí, quando a gente vai fazer uma aula prática, a gente faz um estudo de campo, que a gente coleta um pouquinho de água, a gente pode levar isso ao microscópio e a gente consegue ver uma variedade, tá? Mas é um grupo tão diverso que fica até um pouco difícil a gente conseguir. A gente sabe que se tratam de protozoários, né, do zooplâncton, mas a chegar na classificação é complicado, é complexo mesmo, tá? Pela diversidade desse grupo. Ok? Galera, agora vamos para um momento muito importante da nossa aula, que é a nossa paródia. Eu convido aqui o professor Silvinho. Vamos lá? É isso aí, galera. Nós estamos aqui, professor Silvinho Santos. E aí, pessoal? Vamos lá, hoje a gente vai cantar, né? Às vezes a gente falando é mais difícil de aprender, mas a gente cantando, né, professora? Verdade. Fica um pouco mais fácil. E eu já me comprometi com vocês, como professor de biologia, eu vou estar ministrando o segundo módulo. Mas de vez em quando, aqui no primeiro, tem umas paródias que a gente vai estar aqui fazendo juntos, né? Eu e a professora Tabita, né, que está ministrando aí esse assunto. Hoje foi Reino Monera, né, professora? Exatamente, prof. E o Reino Protista. Né? Então, a gente vai fazer um momento aqui mais descontraído. Eu gosto muito dessa situação da música na aula, né? E, professora, né, a gente vai fazer aqui... A professora vai dançar, professora, comigo? Eu vou tentar, né, galera? Vamos junto aí, vamos ver o que sai. Vamos lá, então, pessoal. Essa música é em cima de uma música... Aliás, essa paródia, ela é em cima de uma música, um bailão, né, chamado Tá Combinado. Se eu não me engano, a dupla é isso, João Neto e Frederico. Então, eu fiz uma... Volta aqui para mim, só para explicar um pouquinho, que a paródia, pessoal, eu costumo dizer isso, ela é, assim, uma forma de você... Ela é uma forma de gatilho do assunto. Não espere a paródia te ensinar todo o conteúdo. Ela vai te facilitar a você, de repente, estar lembrando de todos os detalhes. Mas, é claro, a paródia ela é meio que a espinha dorsal do assunto, tá? Então, a gente fala de forma cantada das partes básicas do assunto. Agora, os detalhes você tem que ter na mente, porque isso é muito preciso em certas questões, principalmente aí do Enem. Alguns detalhes que você começa a cantar ali a paródia e você vai lembrando de tudo, entendeu? Não é isso, professor? Bora fixar, professor? Vamos lá. Vamos lá? Então vamos. Vai adoecer se uma bactéria te infectar. Ela é procarionte, unicelular, é representante do reino Monera. Ela precisa de um outro ser vivo para se alimentar, pois é heterotrófica e tem que ralar, pois sua energia sozinha ela não pode sintetizar. Mas se for uma cianobactéria que faz a fotossíntese, a coisa é mais séria, fechou? Ela é autotrófica, é essencial. Tá explicado, o desenvolvimento é assexuado. Para o desenvolvimento ela faz similaridade para sobreviver e dessa forma se desenvolver. Tá explicado, o desenvolvimento é assexuado. Para o desenvolvimento ela faz similaridade para sobreviver e dessa forma se desenvolver. Oh, meu Deus! Arrasaram, hein? Dançaram aí também, gente? Acompanharam? Que legal, né? Agora segura aí, porque não parou, né, professor? É isso aí. E só para lembrar, professora, a gente cantar com essa máscara é muito ruim, né, professora? Mas faz parte dos protocolos, né? A gente fica buscando ar para cantar, ainda mais que na música a respiração é rápida, que a gente tem que falar num determinado ritmo, né? Mas são protocolos aí da situação. Beleza? Essa foi a paródia sobre o reino Monera, lembrando aí que o reino Monera é composto pelas bactérias, tá bom, pessoal? É o grupo mais primitivo do grupo dos seres vivos, né? São os protistas e a partir daí são as células, os eucariontes, né? Esses são os procariontes. Exatamente. Depois vem os eucariontes que a gente vai estar vendo mais para frente. E agora a gente vai falar sobre ele, os protistas. Vamos lá, prof. Exatamente. Rebenta. Essa música, ela é em cima de uma canção de um artista chamado Michel Teló.
tá bom? Quem é que não conhece o Michel Teló aí? Essa música é em cima de uma canção chamada Na Minha Humilde Residência, tá bom? Joga na tela, mais um bailão aí pra vocês. Vamos lá. Bora. Vamos falar sobre os protozoários, né, professor? É isso aí. Vou te explicar aqui. Os seres do reino prodígio são seres eucariontes, então se liga aí. Vivem no solo ou na água, eles têm a vida livre, pode estar aqui ou em qualquer outro lugar, podem até causar doenças e se dividir como uma forma de defesa. Protozoários são os esporozoários, isopodizos flagelados ciliados, que são seres heterotróficos, precisam de outros seres para serem alimentados. E tem também as algas unicelulares, que vivem na água dos rios e dos mares, que realizam fotossíntese, são seres autotróficos sempre que precisarem. Eita! Fazem a sensipalidade para se reproduzir, vão se espalhar por todo o meio ambiente, no solo ou na água eles vão existir. Se precisar, fazem a sensipalidade para se reproduzir, vão se espalhar por todo o meio ambiente, no solo ou na água eles vão existir. Oh, fungo velho. Olha, Top. fungo não, eu tô com fungo na cabeça, É mas verdade. é protozoário, tá, Segura pessoal? aí que já, né, prof? Vai Já. chegar. Vai lá para a próxima aula, né, galera? Então, gente, foi muito top, né? Estamos aqui com o prof. Silvinho Santos e brilhantando essa aula de hoje, tá? E a gente espera que vocês aí assimilem, né, essas letras que vão te ajudar com certeza numa avaliação, né, professor? Exatamente, pessoal. Aquilo que eu falei. Elas vão te ajudar, mas de uma forma como uma técnica. Eu tenho a paródia como uma técnica. Ela é um gatilho do assunto. Exatamente. É claro que é importante você saber os pormenores do assunto, tá? Mas quando você canta a paródia, você sabendo, você tendo lido sobre o assunto, tendo pesquisado, quando você canta a paródia na sua mente, com certeza é como se você estivesse puxando um fio assim da meada e vai vindo tudo lembrando na sua cabeça. Lembrando que eu falei em fungo aqui ainda agora, professora, eu me confundindo, mas esse assunto, essas paródias que nós fizemos foram sobre os grupos Monera e protistas, tá bom, pessoal? Fungo ainda vai vir mais pra frente. É isso aí, galera. E a gente vai se despedindo aqui, né, professor? É isso aí, vamos lá. Vamos se despedir com música, né? Vou te explicar aqui. Os seres do reino protista são seres eucariontes, então se liga aí. Vivem no solo ou na